Recentemente eu voltei a morar com meus pais. Eu perdi o meu emprego e não consegui me manter na cidade grande, então eu voltei a morar com eles e dormia no meu velho quarto no segundo andar. Quando me mudei para cá, eu estava me sentindo triste e sozinha e conheci 2 homens por aplicativos e combinei de sair com eles. Um deles me bloqueou antes mesmo de sairmos. Só tínhamos combinado o encontro e o outro saímos normalmente. Tivemos uma noite muito boa, mas depois de tudo, ele simplesmente sumiu. Não respondia às minhas mensagens e nem atendia minhas ligações. Isso é um detalhe importante para a história, mas agora vou voltar a contar sobre a casa dos meus pais. Nos anos 2000, onde meus pais moram, os nossos vizinhos de ambos os lados eram apenas mato. Nós tínhamos vizinhos apenas na frente. Na época foi anunciado que o bairro ia crescer com novas ruas e construções. E em 2020, que foi quando voltei para a casa deles, algumas coisas ainda estavam em construção, como algumas estradas, mas, ao lado do meu quarto, abriram uma biblioteca pública. Ela era grande e bem iluminada na frente. Aliás, a rua inteira era muito iluminada. Ao lado do meu quarto, as luzes eram apagadas e tinha um sistema de movimento instalado para acender as luzes quando alguém passava por lá. Mais ou menos uma semana depois que me mudei, as luzes começaram a acender de madrugada. No início, eu pensava que poderia ser algum mau contato, mas aquilo foi me deixando aterrorizada. Quase toda noite ela acendia por um tempo e parava, e comecei a ter o hábito de olhar pela janela para ver o que estava acontecendo. Nos primeiros dias eu não via nada, apenas a luz acesa e em seguida escuridão. Mas meus instintos me diziam que tinha algo errado por ali. Uma certa noite eu me preparei. A luz se acendeu e eu olhei pela janela. Não via nada demais e então fechei a cortina e fingi que deitei, mas fiquei de olho pela fresta da cortina no escuro. Quando a luz se acendeu novamente e dessa vez eu vi uma silhueta escorada na parede de casa. Era um homem vestido de preto, olhando para minha janela. Ele se mexia bem devagar e quando a luz acendia ele parava, de uma maneira que era difícil perceber que ele estava por ali. Desesperado eu ligo para a polícia, que disse mandar uma viatura em 3 minutos, mas o homem foge antes disso. Eu relato à polícia o que vi e a polícia faz uma ronda no bairro, mas não encontra nada. Meu pai, talvez para me confortar, me disse que haviam muitos roubos de carro na região. E pelo meu carro estar estacionado na rua, o homem poderia estar interessado nele. Mas eu rebato, questionando o porquê do homem estar no nosso quintal, ao lado da minha janela, e ele não sabia o que responder. Alguns dias se passaram e a luz não voltou a se acender. Tudo estava muito quieto. O homem aparentemente tinha desistido de nós, mas, certa noite, eu estava deitado no meu quarto assistindo TV, e quando desligo para dormir, escuto um som bem baixo de batidas, vindo do andar de baixo. Eu desço as escadas lentamente e as batidas aumentam de volume, mas era uma batida sutil. Quando chego à janela lateral da casa, do outro lado, sem ser o do meu quarto, vejo um homem de preto novamente, com um pé de cabra na mão, tentando arrombar a garagem. Era o mesmo homem do outro dia. Eu me sinto aliviada de que ele ainda não tinha conseguido entrar, pois a porta de dentro da garagem que dá acesso à nossa casa não é trancada e ele conseguiria entrar. Eu chamo a polícia novamente e o homem foge mais uma vez, mas dessa vez ele deixa marcas na garagem. Meu pai, indignado, resolve instalar câmeras em volta da casa e por mais ou menos 3 semanas não vimos nada além de pessoas passeando com seus cachorros ou frequentando a biblioteca. Até que certo dia a câmera capturou um homem, novamente, embaixo da minha janela, com um pé de cabra na mão. E dessa vez, ela pegou o seu rosto, e ele só não tentou nada mais, porque percebeu que haviam câmeras e saiu correndo. Levamos as imagens à delegacia para denunciá-lo, e por sorte, após algumas semanas, o cara foi preso. E para minha surpresa, era o cara que eu tinha conhecido no site de relacionamentos. Eu tinha dito para ele onde morava, e disse que era formada e ganhava bem na cidade grande, e ele simplesmente achou que eu fosse rica, e estava tentando nos roubar. Tome muito cuidado quando for conhecer alguém. Não passe seus dados de cara, principalmente onde mora. Eu estou feliz por ter acabado bem e não ter acontecido nada pior comigo e com a minha família. Sou mulher e hoje eu tenho 29 anos, mas essa história aconteceu quando eu tinha 17 e cantava no coral da escola, e estava no meu auge. Nós cantávamos no coral da escola em datas comemorativas ou festas na nossa cidade ou na cidade vizinha.
A maioria dessas festas aconteciam na quadra de esportes de nossa cidade, que ficava a poucos minutos da minha casa, que era bem atrás e dava para ir a pé por um caminho lateral. Confesso que dependendo do horário, o lugar era bem escuro e dava muito medo, mas era um excelente corta-caminho. Como eu era muito nova, eu não tinha permissão para voltar para casa sozinha e o povo demorava demais para irmos juntos, e isso era um saco. Certa noite, estava rolando um campeonato de futebol na cidade e nós estávamos cantando na quadra quando o evento acabou e eu pedi uma permissão para poder voltar a pé para minha casa, já que estava cansada e era tão perto. Por um milagre, o supervisor do coral autorizou e eu saí o mais rápido que pude antes que ele mudasse de ideia. Eu comecei a caminhar e o lugar começou a ficar mais escuro com pouca iluminação, quando de fundo escuto passos vindo em minha direção. Imaginei que fosse alguém correndo, pois as pessoas tinham esse costume de passar correndo por ali, por ser tranquilo demais. Mas os passos não se aproximavam, se mantinham do mesmo jeito, em torno de 8 metros de distância. A pessoa atrás de mim começa a assoviar uma música alegre que parecia de criança, mas isso só me deixa mais nervosa. Então eu decido acelerar o passo, e a pessoa atrás de mim começa a acelerar também. Eu olho para trás e vejo uma silhueta grande em meio à escuridão. Não consigo reconhecer quem era, pois estava escuro demais. Volto a caminhar rapidamente, quando escuto os passos atrás de mim começando a correr. Olho para trás, e a silhueta vem com tudo em minha direção, e eu começo a correr também. Por sorte eu tinha um condicionamento físico excelente, e consigo chegar em minha casa, onde a porta já estava destrancada, entrando com tudo e trancando-a em seguida. Eu subo para o meu quarto, e fico observando pela janela, quando a silhueta sai de trás de uma árvore que tínhamos no quintal e volta a assoviar a música, parada, virada para minha casa por 20 segundos, até virar de costas com a mão nos bolsos da blusa e sumir na escuridão. Esse foi o dia mais assustador da minha vida. Neste dia, eu dormi com uma faca debaixo do travesseiro. Eu sou uma mulher e trabalho meio período na parte da manhã, e minhas contas começaram a apertar. Eu consegui um trabalho de meio período na parte da tarde para a noite para complementar. Era uma loja grande de conveniência e esse trabalho foi a minha maior dor de cabeça. Neste trabalho eu tinha 2 gerentes, no qual vou mudar os nomes para Adam e Jeff. Adam era um gerente folgado onde ninguém gostava dele e o Jeff era mais tranquilo. Certo dia eu estava fechando um dos caixas, pois a loja já ia fechar. Eu não trabalhava diretamente no caixa, mas a menina que ficava por lá tinha ido embora mais cedo, pois ela tinha um compromisso. Eu estava conversando com a Zoe e as meninas, e dando muita risada, quando o Adam chegou e disse que não estávamos trabalhando, apenas conversando e queria ver mais serviço por ali. Nos calamos na hora, e quando ele saiu, eu fiz uma piada sobre isso, e todas demos risadas. Em certo momento, o Adam me chama pelo rádio para ir à sala dele, no 2º andar, e eu vou até lá. Quando eu chego, ele pede para procurar uns produtos no estoque que iam ser enviados no dia seguinte, e eu falo que vou procurá-los. Quando estava para sair, ele pergunta se eu precisava de ajuda, e eu respondo que não, mas que se precisasse, chamaria no rádio. Neste momento, ele me secava dos pés à cabeça, e isso me deixava constrangida. Eu desço e começo a fazer o meu serviço. Alguns minutos depois, Adam aparece e diz que eu estava linda. Eu agradeço o elogio e continuo o meu trabalho. Ele me diz que é casado e tem 2 filhos e pergunta se eu gostaria de ter um filho. Eu falo que sim, quando arrumasse a pessoa certa. E ele me responde, dizendo que acharia a pessoa certa para mim. E eu dou risada. Aquela conversa estava me deixando incomodada, mas eu não podia dizer nada. Eu botei as encomendas no meu carrinho e comecei a sair, quando ele pega com força no meu braço, me puxando para perto e me pede desculpas. Achei aquilo muito estranho, mas continuei o meu serviço. No dia seguinte eu fui trabalhar para baixo. Aquela conversa estranha com Adam havia me deixado desanimada de trabalhar naquela loja. Jeff, ao me ver triste, veio conversar comigo e perguntar se eu estava bem. E eu disse que era apenas um problema do outro serviço e que tudo ficaria bem. Ele insistiu muito, mas eu não falava o motivo, e então ele me chama para sair mais tarde junto com alguns funcionários em uma espécie de jantar, que eles já haviam combinado, e eu aceito. Adam estava passando do nosso lado no momento do convite,
nos olhando com uma cara feia. Ao anoitecer, eu pego meu carro e encontro com eles no estacionamento. Alguns funcionários foram com Jeff. Nos divertimos muito aquela noite e cada um foi para o seu canto. Quando eu saio do restaurante, percebo um carro me seguindo. Eu estaciono no meu prédio, mas fico com medo de sair e ligo para Zoe. Digo para ela que alguém me seguia e que eu estava apavorada e não queria sair do meu carro pois não confiava. Zoe não mora no mesmo prédio que o meu, mas mora no mesmo complexo. Então ela desce e vem até o meu carro e me acompanha em casa. Quando eu subo, olho pela janela e o carro que estava me seguindo começa a ir embora. No dia seguinte eu desço para o estoque e Adam vem atrás de mim e me fala: "E aí, delícia, se divertiu muito ontem? Por que ficou com medo de descer do carro aquela hora, hein?" Neste momento eu me apavoro e subo para a loja. Ele que tinha me seguido naquela noite anterior. Ele sobe atrás de mim e me agarra, me virando de frente e tentando me beijar. Eu chuto seu joelho e ele me solta e eu corro, encontrando Jeff no corredor. E então começa a chorar. Jeff me leva até a sala de segurança e chama o diretor da loja. Nós puxamos as imagens pela câmera e eu conto a eles tudo o que tinha acontecido, até a perseguição do carro, e sempre chorando muito. Eles dizem para aguardar alguns dias e queriam tomar as devidas consequências. Colocam segurança para trabalhar comigo lado a lado e Adam some por 2 dias seguidos. Quando ele volta, ele aparece super agressivo me xingando e me empurra com força na parede, onde eu bato minha cabeça. Por sorte, o segurança agiu rapidamente e o imobilizou. A loja mudou o seu turno e baixou o seu cargo, e isso me deixou mais furiosa, pois eles não queriam tomar medidas mais agressivas para não manchar a imagem da loja. Mas eu fui atrás da polícia e consegui que ele fosse demitido. E agora, eu tenho uma medida protetiva contra ele. Adam nunca mais apareceu e eu pedi as contas daquele lugar, pois não aguentava mais frequentar aquilo todos os dias. Por sorte, nunca mais fui perturbada por aquele homem. Fala galera, beleza? Eu tô com a voz meio ruim, não sei se vocês perceberam. Já faz 2 vídeos que eu tô assim, na verdade 3, mas é isso aí. Vou continuar gravando, não liguem pra essa diferença. Bom, se vocês gostaram do vídeo, como sempre, deixem aquele like, um comentário, falando o que vocês acharam das histórias, compartilhem com os amigos, ativem o sininho para receber notificações sempre. Tenham um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite.